Saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Marcelo Souza, no Rio de Janeiro. Falamos da última vez que iríamos trazer uma orientação, um ensino sobre ouvir a voz de Deus. E o texto que leremos hoje, então, está em Gênesis, capítulo 5, o versículo 22. A palavra nos fala assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Até aí, a palavra nos fala que Enoque andou com Deus. E a gente fica maravilhado sobre isso, porque Enoque andou com Deus e é bom, e Enoque foi o primeiro homem a ser transladado por Deus e levou para morar com ele sem ele morrer. Mas quando nós nos deparamos com isso, como Enoque andou com Deus? Diz a palavra que Adão andava com o Senhor, mas Deus que o visitava. Como Enoque descobriu onde Deus estava? Se nem Adão, que era íntimo do Senhor, agora sabia onde Deus estava. Para andar com Deus, Enoque precisaria saber onde Deus estava. E é isso que nós vamos falar hoje para os irmãos. A gente percebe que é simples a palavra. A palavra, sobre esse texto, ela não relata muitos detalhes. Porque não precisa de muita coisa. É só querer. Enoque queria andar com Deus. Mas vamos perceber que tem alguns detalhes para começar a andar com Deus. Um dos primeiros detalhes, nos diz a palavra que Enoque teve um filho. Se eu não me engano, com 165 anos. Jovem. Considerando que a média de ter filho era 200, 400, até mais do que isso. Naquela época, Enoque andando com Deus, Enoque tendo filho, na verdade, ele teve filho com 165 anos. Só ele e outra pessoa nessa genealogia teve filhos tão cedo, tiveram filhos tão cedo. Enoque teve filho, então, moço. Para aquela época era um jovem. Imagine as pessoas olhando Enoque com um filho e dizendo assim: rapaz jovem, irresponsável, já tem filho tão novo assim. Que, na verdade, a palavra nos diz que os filhos são frutos da bênção de Deus nas nossas vidas. E o filho não é nosso. O filho é do Senhor, né? Tanto que não criamos filho para nós, não é isso? Nós criamos filhos, crescem, constituem famílias e moram fora, e depois os seus filhos constituem famílias. O filho não é para nós. O filho é de Deus. E Enoque queria falar isso para o Senhor. Enoque queria dizer para Deus: eu sou um homem responsável. A forma de ele mostrar isso era ele assumindo um filho. Enoque assumiu um filho ali, diante do Senhor. Um filho com 165 anos, jovem ainda, e todo mundo talvez achando que o jovem agora, Enoque, um jovem aí, teve filho, mas não. Era mostrar diante de Deus a responsabilidade. Deus colocou em nossas vidas algo que não é nosso para nós cuidarmos, a obra dele. A obra dele não é nossa. Para nós cuidarmos dela do jeito que ele quer. Porque existem muitas técnicas para criar um filho. Eu posso fazer do meu jeito ou aprender isso. Quando fazemos do jeito errado, cria aquela criança mimada, não é isso? Acha que pode tudo, e quando cresce se torna assim. Ela até no emprego ela acha que pode tudo e vai manipulando pessoas. Quando você cria o filho de uma forma correta, traz benefício para toda uma geração. A geração dele vai receber benefício. Vemos que pessoas gostam de outras. Tal pessoa assim foi excelente pessoa, tal presidente, porque gosta, porque ele fez diferença. Então, quando criamos bem,
podemos criar para fazer diferença para a nossa geração, para aqueles que estão à nossa volta, ou não, só para Ele mesmo. Então pense bem, como é que você está na obra? Você entra, sai, vai para a igreja, volta, né? Vai o dia que quer, ou você está preocupado com a obra? Que a obra não é para você. Aquele negócio, irmão, ore por mim. Né? Temos uma mensagem que vamos trazer para os irmãos sobre Davi, dizendo assim, eu matei o leão, matei o urso, para mostrar a diferença para os irmãos. Então as pessoas às vezes pedem muita oração, mas ela mesma não resolve. Ela mesma não se prontifica. Ela mesma não se responsabiliza. Enoque não, Enoque ele se responsabilizou. Ele diz, não, eu sou um homem responsável, vou cuidar de uma criança. Imagina quando você tem uma criança nos seus braços, que bebê bonitinho, quando você bota a mão na testa dele que está no seu colo, você vê, e devolve para a mãe e diz, olha, eu acho que ele está com febre. Se começar a vomitar, ou a regurgitar, ou qualquer outra coisa diferente que não seja normal, você devolve para a mãe. Diz, olha só, ele não está bem não, acho que ele está moadinho. A mãe pega e recebe. Enoque ele não transferiu nada. Ele diz assim, eu vou cuidar do meu filho. Eu sou responsável. Nós somos responsáveis pela obra que Deus nos deu. Mas deu errado. Deu errado porque nós não nos responsabilizamos. Não foi pastor não, não foi pastor não. Nós todos. Pastor Marcelo, outros pastores, coordenadores, se deu errado, a culpa é nossa. Não podemos transferir culpa nesse momento. E às vezes nós queremos transferir culpa. Estou chateado porque não está dando certo. Isso não está bom. Mas pera, o filho não é meu? O Senhor não colocou diante de mim para que eu cuidasse? Na verdade não é meu, é de Deus, mas colocou com a responsabilidade sobre a minha vida. Porque a criança, ela não sabe cuidar de si mesma. Ela depois que cresce, amadurece, né, se torna jovem, e se necessário, ela cuida do pai e da mãe. Mas recém-nascido não. Quando a obra cresce na sua vida, ela cuida de você. Quando ela amadurece na sua vida, ela cuida de você. Nada dá errado. Mas para isso eu não posso transferir culpa. Dizer, não, a culpa é lá do presbitério, a culpa é do pastor, a culpa é do... Não, a culpa é minha. A culpa é minha, não é de ninguém. Eu sou responsável se a criança está com febre, eu cuidar dela. Se precisar levar para o hospital de madrugada, sou eu que levo. Eu não vou tocar na porta do meu vizinho e dizer assim, meu vizinho, leva meu filho aqui porque eu estou muito cansado, trabalhei a noite toda, acabei de chegar, e leva lá porque eu vou descansar um pouquinho, leva lá para mim, você pode levar no hospital para mim? Não, nunca vi isso acontecer. Isso não acontece, porque a responsabilidade é do pai, nós somos os pais. O Senhor colocou diante de nós essa obra para cuidarmos dela. Aí sabe o que diz a palavra? Enoque teve um filho com 165 anos. E Deus se agradou tanto disso que Deus o tomou para si. Aí a Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus. Aí Deus se agradou por Enoque ter andado com ele. Mas peraí, como é que Enoque vai andar com Deus se Enoque não sabia onde estava Deus? Porque o homem com pecado não pode ver Deus? Adão deixou de ver Deus? Adão deixou de saber onde Deus estava? Não foi Deus que andou com Enoque? Enoque andou com Deus, porque Deus não vai fazer a minha vontade. Não vou orar aqui, o Senhor vai fazer que realize esse meu sonho, a minha vontade, a minha bênção. Não, Deus não faz isso não. Deus ele sempre faz a vontade dele na nossa vida. Começava com uma pessoa esses dias e dizia para ela o seguinte, a nossa oração tem que ser aquilo que Deus quer. Eu entendo isso, aí peço a Deus. Quando nós pedimos o que queremos, dá errado. Porque corre o risco de Deus aceitar. Mas se eu entendo primeiro o que Deus quer, eu oro por aquilo e Deus me concede. Então eu não queria andar com Deus. Isso agradou a Deus. Mas como andar com Deus, pastor? Como andar com Deus? Vamos ensinar uma coisa. Você tem um irmão, você tem um esposo, ou tem uma esposa. Você conhece a voz dela? Dessa pessoa? Vamos imaginar, seu esposo. Pastor, conheço a voz do meu esposo, claro.
Imagine que ele chegue do trabalho, fique conversando lá fora com o vizinho, você fica ouvindo aquela voz, você vai dizer, o João já chegou. Aí a sua colega está lá em casa com você, como é que você sabe? Não, estou ouvindo a voz dele. Você não ouviu, mas você conhece a voz dele. Você sabe que é ele. Ah, como é que você sabe? Não, eu conheço a voz dele. Eu conheço a voz de João. Agora, imaginemos quando você conheceu o João. O primeiro dia, você encontrou aqueles olhares, aí depois você deu as costas, foi embora em determinado momento você para a sua casa e ele para a casa dele. Se em outro dia ele estivesse conversando do outro lado da parede, provavelmente você não reconheceria a voz dele, porque ainda não estava acostumado de ouvir a voz dele. Como é que você saberia que era a voz dele? Ah, não. Mas quando você começou a conviver com o João, você começou a reconhecer a voz do João. Começou a entender que era o João. Até chega um ponto que a intimidade é tão grande que longe, opa, não sei o que ele está falando, mas é a voz do João. Porque às vezes não está perto o suficiente para você identificar o que fala. Mas que a voz dele você sabe. Assim foi com Enoque, ele se esforçou. Sabe por quê? Era comum dizer assim, o nosso pai Adão, ele andava com Deus, Deus vinha visitá-lo, olha que bênção, o nosso pai Adão, o Deus todo maravilhoso, todo poderoso. Era assim que se falava de ouvir falar. Jó fala disso, te conhecia de ouvir falar, mas não tinha intimidade com ele. Então era muito comum ouvir, mas meu pai, Adão, o Deus, olha que maravilha, ele morava no jardim do Éden e Deus vinha para visitá-lo. Que maravilha! E a gente fala assim de Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, e botamos os louvores e regozijamos na nossa alma falando de Deus, mas é a sua intimidade com Deus, você tem? Quando ele fala, você ouve? Você identifica aquele que está falando? Você não tem dúvida? Não, talvez, pastor, eu não sei ainda. Então, minha irmã, irmão, você precisa estar mais próximo de Deus e acompanhar, porque a proximidade todo dia andando com o noivo fez com que ela reconhecesse a voz do João. Você precisa andar com o noivo. Você querendo andar com o noivo, isso vai agradar a ele. Sabe por quê? O Senhor fala com uma voz mansa e delicada, que fala o coração. Ele não fala no terremoto, não fala no fogo, não fala no vento, que é assim que a gente gosta. Que maravilha, que louvor, que a gente gosta disso. E chore tudo no louvor. E muitas vezes nem prestando atenção na letra do louvor, que louvor é uma oração a Deus. Mas na igreja nós nem sabemos o que está falando. Perguntar o que falou o louvor, você não sabe. Terminou o louvor, você nem sabe. Como vai ter intimidade com Deus dessa forma? Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se debruçar, igual João fez. Debruçava ao peito do Senhor. Estar mais próximo, igual Maria fez. Lavar os pés do Senhor. Querer fazer. Então você precisa se despojar. Você precisa se apresentar. Eu não queria andar com Deus. E ele queria... Olha, peraí, tem uma voz estranha. Essa voz, eu não sei o que ela está falando, mas ela é diferente, que ela toca no meu coração. Mas quando você ouve uma voz, você sabe que direção que ela vem, de onde vem. Ela vem lá da frente. Você anda naquela direção. Não tem essa. Ouvir uma voz, de onde veio? Não, peraí, vou ouvir de novo. Veio dali. Eu vou andar nessa direção. E querer andar nessa direção, porque se a voz está na sua frente, você andando nessa direção, você vai estar mais próximo dela. Aí vai chegar um ponto onde que você sabe a direção que está a voz, e agora, porque a voz não se afasta, quem se afasta somos nós. Nós nos afastamos do Senhor, o Senhor nunca se afasta de nós. A palavra diz pela dureza do nosso coração, Deus não se afasta de nós. Mas quando eu vou me aproximando, que Deus permanece, Ele não quer ficar longe do homem, sou Deus de perto, não só Deus de longe, mas sou Deus de perto. Quando eu vou me aproximando dessa voz,
eu começo a reconhecer o que ela está dizendo. Diz, minha filha, cuidado com aquele assunto. Minha filha, olha, cuidado com o seu marido, cuida melhor dele. Ah, Senhor, mas eu não aguento, esse homem é difícil. É, minha filha, mas se você mudar, eu vou alcançá-lo. Eu vou me aproximando e a voz vai ficando mais fácil de compreendê-la. Mas preciso que a primeira coisa é mostrar responsabilidade. Ah, eu estou na obra. Tá bom, mas o que você faz por ela? Você dá a sua vida por ela? Aquele que perder a sua vida ganhará. Ganhará a sua própria vida para a eternidade. E você na eternidade, Deus está na eternidade. Está vendo quando você chega perto de Deus? Você começa a se aproximar de Deus. Porque você começa a não fazer mais a sua vontade. Deus agora ele começa a te orientar. E você querer fazer uma vontade, você querer dormir, mas a obra não deixa você dormir. Te acorda. Ela diz, olha, tem algo errado lá no Japão. Você acorda de madrugada e vai fazer. Dentro do seu trabalho, você está ali trabalhando, depois diz assim, ó, clama lá pelo fulano de tal da sua igreja. Você no seu coração, sem poder se mexer onde você está, você está no seu setor, mas você clama. E acontece. Que você está preocupado com a obra. Você está preocupado em ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz de Deus, é para a obra. Tudo é em benefício da obra. Deus tomou para ele mesmo aquele homem. Enoque foi tomado por Deus, tomou para a obra. Não deixou Enoque, vou deixar o Enoque você bonzinho, vou deixar você aí. Tá? Não, vou tomar Enoque para a obra, para estar do meu lado. Deus quer te tomar para estar do lado dele. Você está andando nessa direção? Nessa direção, no caminho? Eu sou o caminho, andai nele, não é isso que diz a palavra? Mas cadê o caminho? Sensível. A primeira vez é difícil. A segunda é difícil. Mas quando você se mostra responsável, diz assim, a minha vida não é para mim, a minha vida é para a obra. Cuidado com aquele negócio. Você fazer tudo pela... Cuidado, não é isso que estamos falando não. Tá? Já vi irmãos dizer assim, irmãs dizer assim, pastor, eu sempre fiz tudo pela obra, para mim era em primeiro lugar. Eu sempre fiz tudo pela obra. Agora, meus filhos não estão na presença do Senhor, meu marido agora é casado com outra. Você não fez pela obra não, tá? Fazer pela obra é você ouvir o que Deus quer. Se for cuidar do seu marido, isso é obra. Se for ele falar assim, vai lá e cuida do seu marido hoje. Mas ele não é crente. Vai cuidar dele hoje. Cuida dele hoje. Você vai lá cuidar dele, isso é obra. Porque isso é fazer a vontade de Deus. Deus é dono da obra. Você fez a vontade dele. Então a obra vai enriquecer. Daqui a pouco seu marido está na presença do Senhor. Agora, quando você larga tudo, sem Deus te dizer que era aquilo, só que você está dizendo que está fazendo tudo pela obra, isso não é obra. Isso é sua vontade. É querer trocar com Deus. Ensinavam isso no passado. Cuidado, está errado isso. Tem que largar tudo pela obra. Não. Você tem que largar tudo para fazer a vontade do Senhor. Pode ter certeza. Se Deus mandou você sair de casa e ir para a igreja, isso é obra. Se Deus mandou você fazer a comida do seu marido e não ir para a igreja, é isso que é obra. Pastor, mas como saber? Quando você começa a aprender isso, a dizer assim, Senhor, não quero fazer a minha vontade, eu quero cuidar da obra, você começa a estar mais perto de Deus. Você começa a ouvir, saber de onde vem a voz. Deus começa a perceber, ela quer fazer a minha obra. Ela quer fazer religião, não. Ela quer fazer a minha obra. Quer mostrar serviço para o pastor, não. Quer fazer a minha obra. Quando você quer fazer a obra do Senhor, a voz dele começa a sussurrar porque está muito longe ainda. Mas você sabe que vem naquela direção. E você começa a insistir com Deus. E essa voz vai ficando cada vez mais forte, vai passando o tempo, e você vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai falando com você. Porque a Bíblia ela é viva. Ela começa a falar com você. Você vai começar a perceber que o que está acontecendo na sua leitura é o que está acontecendo no dia seguinte.
Não importa qual livro que você leia, esteja lendo. Ah, eu li Isaías ontem, o capítulo 45, e falava isso, isso e isso. A sua vida no dia seguinte vai ser aquilo, pode ter certeza. Deus te ensinou no dia antes o que você precisaria fazer no dia seguinte. Você vai lembrar, e eu li isso na Bíblia ontem. É a voz do Senhor se tornando mais sensível aos seus ouvidos. Até que chega um tempo onde começa a dizer assim, ó, cuidado da pedra de tropeço, tem uma pedra de tropeço aí, você olha, e é verdade, tinha uma pedra de tropeço aí. Os irmãos me ligaram, falaram isso, isso é pedra de tropeço. Você começa a identificar. Neemias, estudamos o livro de Neemias, não era isso que dizia? Sanbalat dizia assim para ele, Tobias, desce, vem falar conosco, vem aqui, vamos tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, nós queremos nos aproximar de você. Ele disse, não, orientado por Deus, eu sabia que aquilo não era de Deus, não. Falei para ele, estou fazendo uma grande obra. Não posso ter com vocês agora. Aí ameaçaram ele. Mas ele sabia que Deus seria com ele. Não temeu. Dizia assim, pedra de tropeço. Vem dos irmãos, hein? Pedra de tropeço. Deus te diz, pedra de tropeço. Sem querer. Que os irmãos não fazem por mal. Fazem benefício próprio. Às vezes o irmão quer em benefício próprio, você acaba estando no caminho dele. Então, sem querer, ele vai te trazer prejuízo. Mas orientado por Deus, não vem prejuízo, não. Não, o Senhor me orientou, eu sabia que eles queriam o meu mal. Aí depois trouxeram carta para eu fazer isso. Não. Queria que você pecasse? Não. Irmãos, então não importa se você está dentro de casa, está na rua, está na igreja. A pedra de tropeço ela pode aparecer de qualquer lugar. Tem muita gente que saiu da igreja chateado com o diácono, chateado com o pastor, chateado com o irmão. Porque virou uma pedra de tropeço, ele caiu, tropeçou. Mas se ouvisse a voz do Espírito, ele disse, não, cuidado, tem uma pedra de tropeço aí, olha. Você está andando em direção do Senhor, ele vai falar para você. Isso que acontecia com Enoque. Enoque não estava preocupado com as pessoas falar de experiência daquilo que o pai Adão viveu, não. Ele queria viver uma experiência. Não queira que as pessoas ouçam a voz de Deus e te digam o que você fazer. Não seja enganado. Você vai ser enganado. Não queira isso. Queira você ouvir a voz de Deus para Deus te dizer o que você vai fazer. E Deus nunca vai mandar você desobedecer. Pode ter certeza disso. Ele sempre vai dizer, faça isso, mas com cautela nisso. Não se preocupe. Nós, obedientes, herdaremos o reino. Deixa o pastor, deixa o diácono, deixa a irmã. Se for em pedra de tropeço, não se preocupe mesmo. Deixa que eles estão na conta de Deus. Enoque sabia que tinha um monte de pedra de tropeço falando para ele. Certamente dizia, cada um tinha a sua experiência. Não, eu capinei aqui um empim e Deus já estava no capim do empim. Não tinha nada disso. Cada um tinha uma experiência, mas ninguém viu Deus. Ninguém sabia onde Deus estava. Para dizer para Enoque, olha, está lá. Ninguém sabe onde Deus está, só a sua alma remida diante do Senhor. Nós podemos te ensinar, sempre te digo isso. Eu não estou aqui para dizer para o que você vai fazer. Estamos aqui para te ensinar o que o Senhor vai te orientar. Quando começarmos a dizer para você o que você deve fazer, estamos errando. Mas podemos te ensinar a fazer a vontade de Deus. Quando fazemos isso, te ensinamos a fazer a vontade de Deus. Minha irmã, você está próximo de Deus. Até que vai chegar uma hora em que Deus vai dizer para você assim, ó, faça isso. E você vai fazer. Mas Deus vai dizer assim, cuidado, não vai ser nesse tempo. Não foi com Jeroboão? Jeroboão, vamos trazer esse texto em outro momento para os irmãos, mas Jeroboão assumir os 10 reinados era de Deus. E você vai ver lá no livro de Reis, você vai ver Deus dizendo assim para ele, se você me obedecer e fizer aquilo que eu estou te orientando, eu vou ser com você igual fui com meu servo Davi. Foi isso. Mas não vai ser agora, hein? Vai ser daqui a um tempo. Jeroboão trocou os pés pelas mãos, fez na hora errada.
Aí teve que fugir. Aí depois voltou, aí fez tudo errado de novo. Enoque não. A palavra nos diz que Enoque se mostrou responsável perante Deus. Deus, eu sou um homem responsável. Seja responsável. Queira saber de Deus o que você vai fazer nessa obra. Ah, pastor, eu não quero ser professor. Ah, pastor, eu nunca quis ser do grupo Louvor. Mas Deus quis. Deus quis que você fosse professora, fosse do grupo Louvor, fosse das senhoras. Deus quis. Ele pode fazer a vontade dele na sua vida. Se ele pode, ele vai falar com você. Se ele não pode fazer a vontade dele na sua vida, é o primeiro passo para você não ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Deus, ele te ama e não quer que você peque. E se ele falar com você e você não atender a voz dele, é desobediência. Nós aprendemos pecado de desobediência. E Deus, como não quer que você peque, ele vai parar de falar com você. Porque sabe que se ele falar, você não vai atender. Você não vai ouvir, vai fazer a sua vontade, vai dar desculpa. Neemias não deu desculpa, não. Quando Neemias soube do problema, ele ficou lá, se apresentou ao rei, com dificuldade, podendo morrer naquele momento, e apresentou a petição ao rei. Orou ao Senhor, apresentou, e Deus deu-lhe graça. E venceu. Foi lá para Jerusalém para fazer a obra, reconstruiu os muros e venceu. Meu irmão, você vai vencer se você ouvir a voz de Deus. Mas Deus vai começar a falar com você pouquinho. E se você começar a fazer o que Ele quer, Ele vai falar mais um pouco. E se você continuar fazendo a vontade de Deus, Ele vai falar mais um pouco. A voz dele vai se aproximar de você. Vai se aproximar cada vez mais. Até que vai chegar um ponto onde que você vai saber até como andar. Até que camisa vai vestir. Não vai com essa roupa hoje, não. Deus está preocupado. Ah, pastor, Deus está preocupado. Deus está preocupado com o melhor para você. Cada detalhe da sua vida. Você abriu o armário e Deus diz assim, ó, veste essa camisa aqui. Ah, mas essa? Não, veste essa, porque essa vai ser boa por isso. A cor dela, ou ela é um pouco mais nova. E hoje vai ser importante, você não sabe, mas vai ter um acontecimento que você vai precisar estar com essa camisa hoje. É isso. E o que acontece? Nós, nesse início, começamos a acertar e errar, mas é por responsabilidade diante de Deus. E é igual aquele pai de primeira viagem, a mãe de primeira viagem, erram querendo acertar. E você vai querer acertar e Deus vai continuar falando com você. Viu, filha? Como era para você estar com aquele vestido? Viu, jovem? Como era para você estar com aquele vestido? Te apresentei um jovem hoje e você ficou meio sem graça, não foi? Aí você aprende e começa a perceber, o Senhor falou comigo. Eu podia ter trocado. Aí vai querer acerta e erra, mas a querer acertar por amor a Deus e a obra. E Deus cada vez vai falar mais poderosamente com você. E vai falando. Primeiro passo, se mostre responsável. Segundo, olhe para você e veja se você está pronto para fazer a vontade de Deus ou vai fazer só a sua. Identifique isso. Não peça para Deus falar com você se você identificar que você não está pronto para fazer vontade. Mude primeiro. Diga para Deus, Deus, tira isso do meu coração. Eu não quero ser professora não, mas o Senhor quer? Então bote esse amor no meu coração. Bote, Senhor. O Senhor quer, eu não quero, mas o Senhor quer. Senhor, eu não quero casar agora, mas o Senhor quer. Não, casa depois da faculdade, mas o Senhor quer. Claro, prudência. Melhor você terminar a faculdade, o pastor Marcelo está dizendo que tem que casar a qualquer momento. Não, você tem que ser prudente. Deus vai te ensinar o melhor. Mas a prudência vai te fazer ouvir a voz de Deus. E às vezes, em determinadas situações, pode acontecer que Deus é poderoso para tudo, dizer, você vai casar antes de terminar a faculdade. Pronto. E vai ser bom.
Não seria bom para ninguém, mas para você vai ser bom. Não pode faltar esse tipo de experiência na sua vida. Que pareceu ruim, mas depois você vê que é bom. A pandemia tem sido boa para você? O Senhor falou desse ano, um ano de vitória. Falamos isso na igreja, lá que estávamos. Que seria um ano de vitória. Tem acontecido na sua vida? Tem que acontecer. O ano está terminando. Tem que ser um ano de vitória. Eu lembro que eu estava ouvindo o culto em outra denominação. Você escuta o que aparece na televisão, você ouve um pedacinho, né? Que às vezes você vai trocar de canal, aparece, aí você dá aquela curiosidade e fica ouvindo. O pastor falou a mesma coisa que falou na nossa igreja. Deus falou esse ano para nós seria um ano de vitória. Eu falei, rapaz, interessante, o Senhor falou para nós lá, no final do ano praticamente todo, e profeticamente lá na nossa igreja falou que seria um ano de vitória. Irmãos, você vai ter um ano de vitória. A não ser que você esteja preocupado com a pandemia. Ah, pastor... Irmão, Deus falou que seria um ano de vitória. Deus falou isso para você? Não vai ser. Você vai vencer. Ou vai te deixar perto da vitória para conquistar no próximo ano. Mas Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de pandemia, não precisa de nada para operar na sua vida. Operando eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, noite, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir de Deus operar na sua vida. Se Ele quiser, o céu para, a terra para, igual trouxemos na mensagem passada. A terra para e o sol não se movimenta, nem a lua, que a terra parou. A terra para em seu favor. Ah, mas é muito difícil, pastor. Não. A terra parar é impossível, minha irmã. Mas para, pelo amor que Deus tem a você. Compreenda isso. E sabe o que a palavra diz? Enoque andou com Deus. Ninguém andava. Diziam assim, é um doido, está indo para lá, não sei para onde ele está indo lá. Não sei o que aconteceu com ele, está indo para aquela direção lá. Ah, você não conhece Enoque? Ah, esse jovem irresponsável, que doido. Chegou lá e encontrou com Deus. Isso agradou a Deus. Sabe o que Deus fez? O tomou para si. Sabe o que diz a palavra? A palavra diz que todos os anos de Enoque, antes de ele ser tomado por Deus, foram 365 anos. Pastor, quanto eu ando com Deus? 365 dias por ano. É isso que você vai andar com Deus. 365 dias por ano. Não é amanhã, não. É começar de agora. Está ouvindo essa mensagem agora? Então começa já. Não, amanhã eu começo a orar, jejuar, madrugar. Não, começa agora. É 300, a todo momento andando com Deus, a todo momento. Você vai andar com Deus. Enoque se prontificou a andar todos os dias da vida dele com Deus. Se prontifica de andar todos os dias da sua vida com Deus. Se prontifica. Deus que vai mostrar para você o caminho, porque Ele é o caminho. Não é você que vai chegar lá e encontrar, não. Ele que vai começar a falar. Vem, meu servo, vem, minha serva. É por aqui. Vou te mostrar o caminho é esse. Andai nele. Ele vai começar a dirigir a sua vida, você vai ver que as coisas começarão a dar certo. E você vai começar a ver as vitórias do Senhor. Senão você vai viver aquilo que disseram, não, tem que fazer tudo pela obra, a obra em primeiro lugar. Irmão, isso é fantasia. Não viva assim. Viva com a obra em primeiro lugar. Aqui, olha, a obra não está aqui, a obra está aqui. Você vai começar a dirigir a sua vida, começar a te ensinar, você vai errar menos. Sua família vai sofrer menos. Vai ser a obra na sua vida em primeiro lugar. E obedecendo aqueles que você tem que obedecer. Senão você vai virar um rebelde. Deus também não quer que você seja rebelde. Os rebeldes não herdarão o reino, diz a palavra. Então você não pode ser rebelde. Então Deus vai te ensinar a, em obediência, fazer a obra dele. Dizer o que você tem que dizer. Eu lembro de um jovem, muitos anos atrás, eu acho que nem obreiro eu era ainda, que ele ia para o Manaim, naquela época os Manaíns eram praticamente todos em Vitória, e ele conversando comigo, eu novo convertido, ele dizia, Marcelo, eu fui conversar com o meu chefe,
e eu não sabia que eu ia trabalhar sábado e domingo, e orei ao Senhor, o Senhor mandou falar com ele. Aí eu fui lá, entrei na sala dele, e ele trabalhava, né? E disse assim para o chefe dele: olha, eu preciso que você me libere esse final de semana. Aí o chefe falou assim: mas por quê? O que você vai fazer? Ele falou assim: eu tenho uns assuntos do meu pai para tratar. Aí o chefe olhou para ele: o quê? Ele falou: eu tenho uns assuntos do meu pai para tratar. Aí o chefe foi lá e autorizou que ele não trabalhasse aquele final de semana. Já tinha feito a inscrição dele, foi para o seminário, ele creu primeiro, fez a inscrição, o Senhor já estava lhe orientando. Ele foi para o seminário, foi uma benção. Isso é fazer obra. Eu ouvi a voz de Deus. Mentiu? Não. Foi tratar os assuntos do Pai eterno dele. O Deus eterno. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não vai ser fácil no início. Mas se você se mostrar responsável pela obra dele na sua vida, você se mostrar responsável e insistir, você vai ver que daqui a pouco você está íntimo do Senhor. Você íntimo. Você vai procurar o pastor, diáconos, outros, claro, sem dúvida. Depende deles. Foi para isso que Deus colocou, para te ajudar na caminhada. Mas você vai ser íntimo do Senhor. Não vai ser enganado com essas histórias de crente, que eu digo, crente tem muita mania. Aos poucos vão passando para os crentes as manias. Precisamos perder essas manias de crente. Né? Ah, pastor, tem que ter sabedoria. Isso é mania de crente. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Ela desce-te a vida. Não faça isso. Essa é a sabedoria de Deus, que coloca todas as outras coisas no seu devido lugar. Você não gosta, pastor, tem que ter sabedoria, não vou levar... Não, tira isso, é coisa de crente. Precisamos acabar com essas coisas. A gente tem muitos hábitos, muitos costumes. Deus vai se revelar por você, para você, e vai dizer: meu servo, isso agora não. Isso é sabedoria do alto. Porque a verdadeira, a falsa não. A falsa que você diz, tem que ter sabedoria. A verdadeira, ela vem do alto, desce como uma revelação, te orienta, te mostra como você deve proceder. E você vai proceder. Por sabedoria, Josué orou. E a terra parou. E o sol e nem a lua se moveram, porque a terra estava parada. Então o sol, ele não apareceu em outro lugar. Por sabedoria que ele fez isso. Orientado por Deus. Então, vamos aprender aos poucos a ouvir a voz de Deus para não sermos enganados por ninguém. Por ninguém. Ninguém pode te enganar, ninguém. Porque a voz do Senhor é mansa e delicada e ela fala ao seu coração. Quanto tempo eu vou perder para isso? Não importa quanto tempo, irmão. Se esforça. Sabe qual era o filho nós falamos do filho aqui de Enoque, não foi? Falamos, filho de Enoque. Enoque teve filho com 165 anos. Você sabe quem foi o filho de Enoque? O filho de Enoque foi Matusalém, ou Metusalém em algumas versões. Matusalém foi o filho de Enoque. 969 anos ele viveu. O homem que mais viveu sobre a face da terra. Sabe por quê? Quando você é encurralado, diz: mas como é que você diz isso? Olha a minha bênção aqui, olha. Não tem outra igual. Deus falou isso, e a minha vida tem sido uma vida de bênção. Você vai apresentar os seus frutos, o seu filho, para as pessoas. Esse rapaz, esse homem aí é filho de quem? Filho de Enoque. As suas bênçãos, você vai estar em intimidade com Deus, mas as suas bênçãos vão perdurando, vão acontecendo. E os filhos são mais do que os da casada, não é isso? O filho da Esther, diz Isaías, são mais do que os da casada. Então, o fruto na sua vida, por querer fazer a vontade do Senhor, irmão, as pessoas não vão acreditar, mas vão olhar para a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, seu marido se converteu, o seu filho, e as coisas vão acontecendo, e ninguém vai compreender
Por que essas bênçãos estão acontecendo na sua vida? Aí você vai dizer, olha, foi porque eu fui responsável diante de Deus. Olha o meu filho aqui, Matusalém aqui, olha. Eu estou com Deus, mas as bênçãos continuam na vida. Não deixe faltar as bênçãos na sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Intimidade com Deus. Queira não ouvir voz de pastor, não. Queira ouvir a voz de Deus. E Deus vai tomar você para vencer ao lado dele. A paz do Senhor Jesus.